E sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do Mulheres Antenadas. E antes de iniciarmos o próximo episódio, eu quero agradecer a todo o apoio e aos patrocinadores. Esquina Chicken, frango frito. Maura May, advogada e escritora. Faculdade Anhanguera, de Caraguatatuba e São Sebastião. Gisélia Cabral, diretora da Mary Kay. Caramelle Alta Confeitaria. Madri Veículos, concessionária de automóveis. Vila Shopping da Construção. Vista Essencial, moda feminina. Litoral Marcas, registro de marcas e patentes. Roberta Esteavineve, advogada. Estúdio V, foto e filmagem. Digital Brand, agência de marketing. SIC, gráfica rápida. Loja Mardegan, Litoral em Pauta, portal de notícias. Anglo, consórcio contemplado. Agência Gente Com. Maísa Gaspar, escritora. Mulheres Antenadas. E sejam bem-vindos, bem-vindas ao Mulheres Antenadas Podcast. Mais um podcast recheado de informações e hoje o conteúdo incrível. Nós vamos abordar um tema de extrema relevância. Temos o prazer de receber a doutora Maísa Gaspar, advogada, mestre em Direito Ambiental e procuradora jurídica de Caraguatatuba. Maísa também é autora de 3 livros. Os livros são O Avesso do Amor Não Correspondido, Coração Valente. Aliás, O Avesso é a nova obra dela. É isso mesmo, a nova obra. O Avesso do Amor Não Correspondido. E, além disso, ela é palestrante, empreendedora digital. E, Maísa, é um prazer tê-la conosco, viu? Prazer é todo meu, né? Estar com vocês, sempre inovando, trazendo conteúdos bem bacanas. Estou muito feliz de estar de volta. Nós também. E o tema da nossa conversa hoje é alienação parental e suas consequências. É um assunto muito importante que afeta muitas famílias no Brasil e no mundo. Tema importante. E antes de a gente iniciar, fazer uma pergunta aqui, que está falando 3 livros, está faltando um, né? Na verdade, o 5º livro foi lançado agora na Bienal. É o 5º livro. Mas o oficial do lançamento dele vai ser 17 de outubro também, numa livraria em São Paulo. Então daqui a pouquinho a gente vai saber as novidades. E antes de iniciarmos, eu quero agradecer. Olha só, gente, dá para resistir esse franguinho aqui? Maísa, delícia, né? O cheiro tá ótimo, né? Olha, vou te contar, se eu soubesse dessa novidade, tá dando água na boca. Pode ficar à vontade, viu? Então, vou falar da Esquina Chicken, que é o frango frito de Caraguatatuba. E é muito mais que o melhor frango frito da cidade. É um restaurante, gente, com vista para o mar. Uma delícia. Fica no bairro do Martim de Sá. Tem refeições, lanches e porções com atendimento de primeira. E lá o atendimento é das 10 às 23 e também sábado e domingo até meia-noite. Tem delivery, eles entregaram aqui, então não passa à vontade não, viu? E vem pro Esquina. Eu não vou passar não, porque daqui a pouco eu vou experimentar. Mas quero agradecer também a mais um patrocinador nosso, que é o Vila Shopping da Construção, que é conhecida por ser referência em materiais de construção aqui em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, desde o básico até o acabamento. Então, visita o Instagram do Vila Shopping e vai conferir as lojas que tem, que é lá no Britânia, Martim de Sá. E o legal, gente, é que a entrega é em 24 horas, rapidinho. Você pediu o material, vai estar aí na sua casa. Então, agradeço vocês do Vila Shopping da Construção. Muito obrigada por todo o apoio. E mais tarde a gente fala de tantos outros parceiros que nós temos aqui. Mas hoje o assunto é sério, né? O assunto é sério. Vou começar aqui abrindo o assunto. Maísa, para abrir essa conversa, você poderia explicar de forma simples o que é alienação parental? Bom, a alienação parental, né? Em 2010, uma legislação estabeleceu, inclusive, quais seriam as situações em que ela se incidiria. Mas é extremamente comum, porque quando em processo de divórcio, separação, o genitor geralmente, né, está magoado, ofendido, enfim. E quando um deles, que detém a guarda, o domínio sobre a criança, né,
usa, né, propositadamente de situações onde denigre a imagem do outro, de forma a que a criança se sinta afastada do genitor. É como se a pessoa usasse o filho como uma arma de guerra numa situação onde não deveria. E isso ocorre das mais diversas formas, desde as mais sutis quanto das mais elaboradas, até como implantação de memórias, de abuso, isso e aquilo. Então, na parte jurídica do direito, em 2014, né, me aprofundei no tema e busquei dentro do direito, dentro da jurisprudência, não só do Brasil, porque na época eu estava fazendo o doutorado na Argentina, foi um dos temas que o meu grupo elegeu. E eu percebi que, às vezes, uma situação muito comum de falar mal do outro, de colocar-se acima, né, às vezes até inconsciente em algumas situações, vai incutir, dependendo do grau de positividade que esteja dentro da família, que ocorra que o filho, aos poucos, né, vai perdendo o contato. A intenção é óbvia, é destruir mesmo a imagem que o outro tem, para que se afaste e corte o vínculo, né? É muito comum, por exemplo, em separações onde tem pensão alimentícia, onde se estabelece e não é cumprida, para ferir o outro, obstáculo para que faça as visitas. E esses obstáculos, muitas vezes, eles são recheados de falas, colocações, que às vezes podem não representar a verdade, ou ainda que as represente, não é o modo correto de tratar essa circunstância. O filho vira uma arma dentro de uma disputa judicial. Que tristeza, né? E é o que mais acontece. Agora, em relação a essas consequências para as crianças, quais são os principais efeitos psicológicos que a alienação parental pode gerar ao longo prazo? Ainda dentro do estudo que eu fiz, muito do material que eu peguei, estrangeiro, as salas de psicologia, né, os psicólogos e tal, quando vão fazer o atendimento, eles vão fazendo uma investigação. Então, enquanto criança, déficit na escola, agressividade, desinteresse, e que a criança vai criando já, né, desde ter idade, ansiedade, medo, insegurança. Aí é um nível mais de adolescente, as circunstâncias, elas vão se sobrepondo com outras, né? Então, eles vão ter dificuldade de relacionamento, dificuldade de se posicionar na vida, né? Alguns vão, inclusive, desencadear várias doenças, depressão, suicídio, né? Então, alguns casos, assim, que foram estudados de uma forma mais efetiva, leva que uma mulher, por exemplo, que foi tratada dessa forma lá, 3 anos, 2, 4 ou 5, ela leva essa situação dentro de si e não consegue ter um relacionamento lá na frente, não consegue se situar, não consegue se posicionar, e depois, quando vai atrás do viés disso, fica anos e anos afastado do vínculo familiar, odiando uma situação que, nesse caso, era memória implantada, de abuso que não existiu. Além da memória implantada do abuso, que já trouxe para a criança uma situação extremamente complicada, ainda que falsa, né? Trouxe também o ódio ao pai, que foi atribuído como abusador, e futuramente, quando se descobriu, na verdade, a mãe, por questões econômicas, né, armou uma situação muito difícil, porque ela não administrava a separação, né? Então, são situações assim que a gente desconhece que pode estar
do nosso lado existindo, né? E olhar para isso hoje, principalmente, quanto mais informações a gente tem. Que é o melhor que a gente ajudar. tem hoje, né? As informações, porque para a pessoa perceber isso vai anos, né? Imagina aquelas, né, alguns séculos atrás, né? No passado, que não tinha tanta informação. Como é que levou, né? Como é que ficou? Hoje não, hoje tá bem, a informação tá aí, né? Só procurar e Mas ajudar. também é difícil identificar o perfil. Tem algum comportamento que a gente possa identificar de pais ou responsáveis que agem assim, para a gente poder tomar uma atitude antes que fique irreversível? Na própria legislação, elenca algumas situações que configuram a ação, né? Tem um projeto de lei que está estabelecendo isso como crime de 3 meses a 3 anos, né? Diante da gravidade, porém, o que acontece? A calúnia já é um crime que existe. Então, junta uma agravante, porque o motivo e a situação, quem é o prejudicado é o filho, né? São as crianças, de um modo geral. Porque todo mundo vai passar, em algum momento, por processos difíceis, né? Mas se você não conseguir ter inteligência emocional para lidar com as circunstâncias de adulto, que já é difícil, imagina então uma criança que, diante de um divórcio, ela tenha que se posicionar a favor ou contra um ou outro. É desumano demais. Mas é o que mais a gente vê acontecendo quando, né, não tem. Uma das opções, na época que eu estava mais ativa, advogando, nos processos de divórcio, separação, o profissional, né, que vai conduzir, auxiliar a resolver, pode já estabelecer, né, algumas situações que minimizem isso, né? Mas normalmente, às vezes, quando é litigioso, é uma guerra, né? Então, fica mais complicado. Uma das coisas que, no meu caso, né, como profissional, eu sempre procurei fazer amigavelmente essas questões de guarda, pensão, enfim, direito de visita. E uma das coisas era a guarda compartilhada, né? A guarda compartilhada, em tese, há um acordo, né, entre os genitores para que o filho se desenvolva melhor, né? Mas, geralmente, em processos litigiosos, é bem comum usar, né, desse artifício. Aparentemente, a pessoa não está percebendo o grande erro que está cometendo, porque é como você riscar um CD lá e aquilo não sai mais. Então, lá na frente, as consequências são bem piores do que as atuais. Porque ela acha que está ferindo o ex-parceiro, a ex-parceira, na verdade, né, o filho ou a filha que vai ficar com sequelas emocionais. Está sendo afetado, né? Então, quando percebe-se isso no judiciário, tem advertência, tem reunião, acompanhamento social, em casos mais graves, né? Tem o afastamento. É isso que eu ia falar, qual é a penalidade, né? Tem o afastamento por exemplo, eu estou com a guarda e estou cometendo a alienação porque eu estou com raiva. E o que acontece? Quando isso é levado ao judiciário, eu posso perder a guarda porque eu não estou agindo de acordo com a lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, enfim, de que tem que zelar pela saúde e bem-estar do filho. E aí, né, nessa circunstância, corre sim o risco de perder a guarda, tanto um quanto o outro. Por isso que a gente vê muitos problemas, muitos filhos sendo criados por avós por aí. Porque a maior parte das situações decorre disso, infelizmente. Infelizmente. Porque não há acordo, né, entre as partes. E, por exemplo, também é difícil ser a outra parte que está sendo acusada, né? Para provar também? A outra parte, ela demora a perceber, porque não está explícito. Então, quando percebe, você tem que ter provas, mensagens de texto de forma, né,
testemunhas, algumas situações. Por exemplo, vou dar um exemplo bem comum. Guarda de filho tá com lá. Aí no sábado vou ver o meu filho. Aí a pessoa se prepara e vem. Aí chega, a mãe foi pra praia, levou, deixou com a avó, mandou pra uma festinha para punir a pessoa. Nesse ponto, se ela fala pro filho, seu pai não se interessou, não veio te buscar. Entendi. Porque o que acontece é a intenção de causar o distanciamento afetivo, o vínculo pai e filho, é destruir. Essa é a verdadeira intenção de quem faz a alienação parental consciente. Fácil não, né? E você observou alguma evolução recente nas leis para proteger as crianças nesse sentido? Na verdade, a legislação, ela sempre tem caráter protetivo, sempre tem. Mas a legislação, por si só, ela não resolve. Então, quando está acontecendo isso, é uma equipe multidisciplinar que precisa agilizar isso. E, infelizmente, né, essa questão de encaminhar para psicólogo, fazer um acompanhamento, né? Porque o lado do genitor também é uma pessoa doente, vamos dizer, emocionalmente desequilibrado, que precisa passar, né, por um acompanhamento, um atendimento, porque é a mesma coisa, você faz o atendimento e volta para a mesma situação. Não resolve. Então, dentro da legislação, eu posso falar um pouco da Argentina, porque foi onde eu estava estudando, então peguei material de lá. É diferente aqui do Brasil, lá tem um pré-processo. Então, a equipe multidisciplinar, ela não vai direto na justiça para determinar o que se faz. Esse pré-processo leva a esse acompanhamento, com um psicólogo, com isso, com aquilo, e aí, se isso não resolve, né, aí sim tem o processo judicial. E em 2014, que eu estava estudando isso, lá na Argentina já tinha porque lá cada cidade tem o seu próprio código de processo, diferente também do Brasil, que é um código de processo para o Brasil inteiro, né? E que são situações, circunstâncias locais, cultura, mentalidade diferentes. Então, lá cada cidade, província que chama, tem o seu próprio código de processo, e nesse que eu fui, que é o de Buenos Aires, tem essa situação que eu achei muito produtiva, e descobri que lá a alienação parental era trabalhada também com constelação familiar. Foi a primeira vez que eu tive um pouco de contato também com constelação familiar, onde tira, né, do processo as questões que são pessoais, emotivas, né, para ficar mesmo só o que é de direito, né. É interessante. Foi um momento muito bacana, bem interessante, que da minha vida, que eu, inclusive, aqui em Caraguá e em São Sebastião, foi proposto que fizessem as pessoas entenderem um pouco e terem, não consteladores, né? Alguém que intermediasse isso dentro do judiciário. E antes de continuarmos esse assunto tão relevante, eu quero agradecer a mais um patrocinador, que é a Litoral Marca. A doutora Roberta Esteave Neve é advogada também, há 20 anos aí no mercado, pós-graduada em Direito da Família, Sucessões, Penal Processual, também atua no Direito Empresarial e Imobiliário e também o Trabalho e Propriedade Intelectual. Ela é empreendedora e sócia da Litoral Marcas e Patentes. Ela atua no registro de marcas, patentes, direitos autorais e também industriais. Ela cuida da nossa marca aqui do Mulheres Antenadas. Então, se você precisar, você pode entrar em contato com ela, que está aqui na legenda. Isso aí. E vamos falar também da Madri Veículos, concessionária de automóveis multimarcas. Então, se você está querendo comprar, vender
ou trocar o seu veículo, sendo a loja de automóveis mais bem avaliada do litoral em todas as plataformas digitais, vocês podem procurar a Madri Veículos. Procure o Luiz Fernando e toda a sua equipe e faça também um test drive. A Madri Veículo é a loja em que sua família pode confiar. Então, obrigada, Luiz Fernando e toda a sua equipe por nos patrocinar, né, o nosso podcast. Vou fazer um agradecimento também ao Café Eterno, né, do Juscelino. Sim. Não sei se vocês conhecem, ele está aqui localizado em Caraguá, tem 2 lojas dele. Ele vende também no atacado e no varejo. Pode ser para moer na hora, ou você pode levar os grãos e moer na sua casa. E para quem quer revender, ele atende em todo o Brasil. Não é? E a novidade agora é que antes ele só fazia para 500 gramas, né? Agora tem 250 gramas. Pode levar um pequenininho. E os sabores, né? Aqui tem o intenso e o frutado. Você já viu café frutado? Interessante, né? Deve ser o quê? Doce, né? Deve Talvez. ser doce. Gostinho de fruta cítrica. Então, é uma delícia, né? É muito bom mesmo, viu? Pode confiar. Bom, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, que está bem interessante, bem né? interessante. Um tema sensível, né? Agora deixa eu perguntar aqui, doutora Maísa, na sua opinião, como as instituições como escolas e creches podem contribuir para identificar e até intervir em casos de alienação parental? Já as escolas, principalmente, né, tem uma legislação já há algum tempo que determina que os professores ou quem está trabalhando com as crianças, observando, né, questões que tragam indício, né, de que a criança não está emocionalmente bem, leva isso para um conselho, né, e aí através disso, muitas vezes, essa situação ela aparece por conta disso. Então, todas, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, todos somos responsáveis também. E principalmente as instituições onde, né, vai ter mais domínio sobre essa criança que fica o tempo na escola, que tem os professores, que têm as situações ocorrendo. Então, principalmente quando vê agressividade ou então alguma situação, é abordado, né, a priori sigilosamente, e depois a comissão aciona os genitores para investigar sobre E às vezes não é nem só a agressividade, a criança também se afasta, né? Fica isolada, talvez até o desenvolvimento, né? No aprendizado, acho que também isso afeta, né? É um período difícil para a criança, para o casal, realmente, né? É um período delicado que ele teria que, passado esse primeiro momento de como vamos resolver isso com a guarda, com a pensão, com essa situação. Mas o que ocorre é que depois disso, aparentemente, é que começa. Uhum. Porque se você, na separação, não, como diz, absorveu melhor, não trabalhou dentro de si isso, qualquer circunstância posterior vai jogar, fazer voltar de novo a fita naquela situação, né? Então, às vezes, a alienação ela não ocorre no momento da dissolução de sociedade, ou seja o que for. Ela acaba que é algo que vai acontecendo cada vez mais, né? Pode ser uma situação traumática, como pode ser uma situação paulatina. Todas as vezes fala, seu pai não paga pensão, aquele... Fica né, repetindo aquilo. Porque agora já tá... Ele não liga Tá pra você, vendo? agora ele tá com a família, imagina. Então, é uma falta de desenvolvimento emocional da pessoa, e o que a gente costuma observar, entre aspas, até parece normal, mas que não deveria, mas que às vezes a própria mãe não sabe mensurar que isso lá na frente vai tornar o filho um adulto que não sai de casa com 30, com 40, que
entendeu? Porque tem medo de se relacionar. E aqui a gente cita o pai, mas também tem ao contrário, a mãe, né? Porque normalmente os filhos sempre acaba ficando com a mãe. Mas também acontece muito o inverso, Os né? avós também, e qualquer um que detenha a guarda, que use desse artifício de tentar destruir né, os vínculos afetivos, como diz, pode ser acusado da alienação. Né? Então, na própria lei determina lá o Ministério Público que atua, né, em favor. Porém, os autores podem ser o genitor, o avó, o tio ou quem detenha poder de guarda sobre a criança. Maísa, também acontece de relacionamentos tóxicos em que é um ciclo, né? Sem fim ali. E aí, no momento da separação, em que a mulher talvez percebeu, porque já teve um caso assim, da mulher perceber que realmente era tóxico, se separaram. E aí, ele querendo reaproximar dela, ficava implantando coisas assim, eu amo sua mãe, né? Queria tanto voltar, ela não me quer. Isso também é alienação ou não tem nada a ver? Dependendo da situação, né? Porque eu tinha tirado um conceito, né, do que é alienação. É usar de artifícios visando a destruir o vínculo e afastar. No caso do pai que quer voltar o relacionamento, se a gente for ao pé do que diz a letra, não faria sentido. Porém, se é uma forma dele manipular e usar o filho para interferir no futuro relacionamento, né, da ex-mulher e tal, pode sim também ser considerado. Porque ele vai perder o vínculo, né? É como se fica uma disputa, né? Acaba porque ficando a criança também pode disputa, ficar. A criança ela tem aquela ideia do pai e a mãe junto também, né? Poxa, minha mãe está destruindo a família, ou meu pai está destruindo a família, se for o inverso, né? Estudando um pouco mais agora, que estou buscando cura, desbloqueio, isso e aquilo, são tantas situações que, como diz aquela casquinha de cebola, né? Você vai tirando as mais recentes, mas tem coisas que está bem lá na infância, né? Então, uma das coisas, assim, a hipnoterapia, você vai ter que buscar, né? Quando adulto, você percebendo que aquilo está te atrasando a vida ou não está sendo produtivo, de algum modo você vai buscar. Então, o prevenir, né? É isso que eu falei, vamos prevenir é o mais interessante, porque danos, eles vão ser causados porque a gente está aqui exposto a qualquer tipo de dano. Minimizar que eles se atenham ao que está acontecendo no momento, não é potencializar, continuar falando mal e chegar ao extremo mesmo de implantar falsas memórias, principalmente porque a criança de 0 a 2 anos tem uma percepção, né? Tem um estudo que tem de 2 a 5, ele está gravando tudo, né? E a interferência você consegue até 9 anos, mais ou menos, você manipula. Por quê? Porque quando vai para a escola, né? Sai daquele vínculo da família e expande um pouco o relacionamento, vai observar como funciona as outras famílias e tal, pode aí questionar e já não se, como diz assim, ser tão grave ao ponto de que pode daí denunciar para a professora, tal, e, né? Então, a pior momento é mesmo dessa faixa etária aí até 5 anos de idade, então tomar bastante cuidado, porque às vezes parece que não está prestando atenção mas no tá que de olho, está tá acontecendo, mas está sendo tudo gravado lá na memória, e isso daí fica, né, no subconsciente. E é triste, né? E dá problema. E é triste porque a criança, às vezes o pai ou a mãe não é constante nas visitas, então quando promete aquela visita, aquele passeio delicioso, vai no shopping, vai no parque, a criança está toda feliz, achando que aquele dia vai ser o máximo,
mas na realidade, na mente, né, ou que seja o pai ou a mãe, tá ali para poder levar a criança para aquele passeio, mas para saber o que tá acontecendo do outro lado, ou aplicar coisas na cabeça da criança, culpando, né, quem tá tomando conta dela, que é uma pessoa que nem ela falou, né, não tô com ela, ou não tô com ele, porque não quer. Mas mas da minha parte, por mim, a gente estaria junto. Olha que tristeza, né? A criança... É um assunto de adulto, né? A relação entre adultos. A criança vem deprimida, né? Sabe, né? Participar disso, né? Então, e é uma maneira, né? Alerta, por exemplo. É um alerta, isso quer dizer. Eu tô com a minha amiga aqui, tô falando do traste do meu ex, e a criança tá ali brincando do lado. E óbvio que talvez eu não esteja intencionalmente fazendo, mas isso pode ficar gravado. A alienação é quando você deliberadamente você vai causar isso para que destrua o vínculo. Porém, é evitável, né? Se a gente for um pouco mais maduro, assuntos de adulto não ser tratados assim de forma tão banal na frente das crianças, né? Eu já vi casos de falar assim, é pra ouvir mesmo. Às vezes um amigo ou outro lado fala, dá aquele sinal, não, deixa eu ouvir mesmo. Assim. Porque cada ser vai absorver de uma forma, né? E a gente também tem esses filtros, que é da religião, da educação, da cultura, do momento, né? Então, às vezes, uma coisa que para mim pode ser nada, para outra pessoa mais sensível, pode causar um estrago maior, né? Um dano maior, enfim. Mas para a gente mesmo ter em mente que somos responsáveis, né? Por tudo que falamos, por tudo que fazemos, por tudo que pensamos, até porque os nossos pensamentos atraem, né, circunstâncias das quais a gente quer evitar. Então, ter essa consciência, né? Essa responsabilidade, né? Uma responsabilidade. Bom, o papo foi instrutivo aqui, mas eu tô curiosa para saber sobre Bienal, livros, viagens. O outro lado da doutora Maísa, como que está esse campo na sua vida? Eu estou, assim, me preparando, né, para fazer algo novo, diferente, já há alguns anos, eu diria, acho que uns 3 anos, né? E quando a gente se propõe, parece que o universo vai abrindo os caminhos, né? E aí, dentro da escrita, que em 2022 escrevi o livro, me conectei com outras pessoas, e eu já estou no 5º livro, né? Coletivo, esse é a 10ª edição do Mulheres Extraordinárias. São 52 países, né? Mulheres de todos os lugares. Só que a proposta desse livro ele foi bem diferente. Não é falar só dos desafios, é falar dos resultados, né? Falar das vitórias. Apesar de tudo, construímos algo, né? Então, tem bastante histórias de várias mulheres. E o que nos conecta? Independentemente, cada história, em algum momento ou viés, ela traz pra gente, né, umas percepções e encurta caminho, né? Eu, por exemplo, passei por muitas coisas, né? Aprendi muitas coisas e tal. Então, quem me ouve hoje, né, que seja mais jovem, até pela experiência de vida e até mesmo pela proficiência de ter estudado, de saber, pode, ao olhar um viés da história, falar, nossa, eu também posso fazer mais e melhor, ou eu posso nem passar por isso, porque não vale a pena, né? Então, dentro da área jurídica, eu estudei muito, né? Então, até no meu livro eu coloco que eu estudei muito porque eu queria ser alguém e não havia meios de que a gente já é alguém, né? Então, ter essa consciência. E aí, agora eu estou partindo aí para
contar as histórias de vida, vivenciar outras, reescrever alguns capítulos que não deram certo lá, mas que estão, né, lá. Chama-se storytelling. É quando você conta a sua história de forma intencional a que se tenha um aprendizado em cima disso, né? Que legal. Muitas das minhas dores, meu mimimi, ai, por que comigo se eu tô fazendo o máximo? E hoje eu vejo que bobagem. Mas por conta disso tudo, eu hoje sou quem eu sou. Então, Mas mais importante é você saber antes da quem Bienal, você é. onde é que ela estava antes da Bienal? Onde é que você estava? Eu fui para o Amazonas. Com os índios, Viu? Eu fui para o Amazonas. Eu depois que divorciei, para sair, para viajar, a gente tem um pouco de dificuldade. E por sorte, umas amigas minhas me chamaram a fazer parte de um clube, né, de viagens que é global, internacional, monetiza, tipo empreendedor digital, nômade digital. Eu falei, nossa, isso não existe. E, gente, descobri que existe. Existe mesmo. E a partir disso eu pude conhecer outros ambientes, né? Outras pessoas. Uma delícia. Eu já gostava de viajar e isso se tornou algo interessante. Mas, assim, o gostar de viajar por si, ele tem um outro lado, que são as experiências, né? Quando eu estive agora no Amazonas, foi uma outra proposta, meio que uma missão, né? Então, eu fiquei na comunidade, eu passei o dia na comunidade indígena chamada Tatuio, me conectei muito com os ribeirinhos, as dificuldades. E eu falo, meu Deus, eu para ir no mercado aqui falar, ai, que preguiça. Lá eles levam 8 horas de barco para fazer uma compra e voltar, dependendo. 8 horas. Para mais, né? E se o rio ainda estiver baixo, ainda tem que arrastar a canoa na lama. Meu Deus. Eu falo, nossa, como Olha né? Então, mulheres, principalmente as mulheres, são muito fortes, sabe? Determinadas, né? E talvez seja isso um pouco da minha missão, trazer à tona essa força das mulheres, né? Para que a gente não esmoreça nunca, afinal de contas, a gente que é a fonte de vida, né? E a gente que educa os filhos, olha só. A gente fala, né? Porque os filhos de hoje em dia. É que, como mães, nós, né? A gente vem educando, a gente vem delegando isso, tal, de uma forma que o mundo é assim, né? A gente pode procurar melhorar um pouquinho. Com certeza. E tem algum ponto, assim, que sua paixão pela literatura, viagem, cruza com o trabalho jurídico? Ou são coisas... Sempre? É mesmo? Eu achei que vou me aposentar da advocacia, não quero. Porém, por exemplo, no Amazonas eu fui numa comunidade onde há abuso sexual das meninas, né? E quando as pessoas falam, ela é doutora, é advogada, querem alguém que tenha habilidade ou conhecimento, né? Hoje, mais do que conhecimento jurídico, de experiência de vida e de coisas. Então, poder acolher primeiro, orientar dentro do possível, né? Porque tem que respeitar a cultura, a gente tem que respeitar as coisas, né? Aí eu falei, nossa, eu vim aqui tão longe e o assunto que foi dentro do contexto era uma situação desagradável, com condições de trabalho ruins, né? Abuso de trabalho, isso e aquilo. As pessoas contam as histórias e elas têm todas essas dificuldades. E eu falo, que bênção, Deus, porque eu tinha a palavra, né, a orientação, mesmo lá nos cafundós, né, para me propor a ajudar. Não é à toa, às vezes, que Deus qualifica a gente em algumas áreas que a gente não entende, porque talvez o propósito dele não é só ir para lá e ir para cá. Onde quer que eu esteja, é um viés meu, né? O direito, a justiça, ela vai estar presente, não tem como. Por isso que eu digo que não é a transição de carreira, não é mudar de carreira, fazer uma progressão, né? Vou ficar melhor naquilo que eu quero fazer,
com toda a bagagem que eu tenho. E na bagagem, que foi o pessoal que me convidou, né, a participar desse projeto, eu estive no Jalapão com eles, ano passado, e aí me convidaram aí para o Amazonas, eu aceitei aí, e eles fizeram um trabalho e fazem um trabalho muito bacana de auxiliar as comunidades naquilo que é a necessidade dela. Então, no próximo evento vão ser feitos dois poços artesianos dentro da comunidade, que fica mais ou menos 20 mil cada um, para que eles possam ter a água, porque o Rio Negro é negro e a água, ela não é boa, entendeu? E, enfim, cada um contribui, né? Legal, o que né? é possível, então Pensou que ajuda felicidade, bastante. né? Ter uma água. Tem muito saudável. estrangeiro, a Amazônia está tomada de estrangeiro. Caramba. Tomada de estrangeiro. A gente não valoriza A gente não tem ideia, né? De como tá lá. a biodiversidade que está lá. E a maioria dos barcos que estavam lá, as rabetas que saem para ver jacaré, essas coisas, é italiana, é francês, alemão. Eu me conectei no caminho com bastante estrangeiros e perguntando mesmo. Um dos hotéis lá maravilhosos que faliu, que era um dos maiores que recebia 2 campos de futebol de roupa de cama por dia, né, de diárias e tal. Eu conheci o chefe de cozinha, que cozinhou pra gente no barco, e eu conheci a camareira que trabalhava lá, que cuida de uma ilha, que ela que ajuda com os botos rosas pra gente ir lá nadar com eles. Então, tirando o contraste, Coisas é fenomenal. né? O nascer e o pôr do sol e a floresta e tudo. Então, Deus é muito perfeito, né? A gente escolhe o que a gente quer viver, né? Se a gente olhar para o lado mal, vai para o lado mal. Se a gente olhar para o lado bem, vai para o lado bem. E tá tudo disponível. É o nosso arbítrio que vai fazer como que a gente quer, né? E dá para ser feliz, sim, de algum modo, sabe? Quando a gente abre os olhos para a beleza que existe nesse mundão aí, que o Brasil é muito abençoado. Mas, Maísa, desde a primeira vez que a gente conheceu você, que foi junto com o Pedro, na parte jurídica e tal, eu me lembro que você estava falando de transição. Hoje essa ideia já está mais formatada, né? Transição, né? Eu tenho um propósito. Mas que legal, porque antes você estava dentro de um escritório, de inteiro, lidando com papeladas e situações, talvez algo mais técnico, mais rígido. E hoje o direito, eu acho que está indo para um lado mais humanizado, né? Você está conseguindo não só ler e defender causas, mas também ir até o habitat daquela sociedade, aquela comunidade. Então, eu acho que se você não está mais em transição, o direito ganhou uma nova forma. Dentro novo de brilho. mim, nasceu, eu creio, uma luzinha, assim, de que eu posso contribuir com tudo. Sim. Com o que eu aprendi, né? E o contribuir, o ajudar, é tão mais gratificante do que a profissão em si, né? No momento da minha vida, a profissão era o ganha-pão, era o ganho do prestígio, era o ego de falar, não, eu vou... Era também o ter, né? Que a gente está muito envolvido no dia a dia do ter. E aí as pessoas, às vezes, eu até mesmo falava assim, é fácil você falar depois que você já conquistou. Mas todos nós temos a oportunidade de conquistar e durante o trajeto já desfrutar, né? Então eu aprendi a desfrutar um pouco mais da minha vida, em todos os sentidos. Não é tirar expectativas são altíssimas, né? Mas é acolher o que vem, porque tudo que veio para mim, que eu não planejei, foi muito melhor do que se eu tivesse planejado. Legal. Entendeu? Eu não planejei ficar 5 dias dentro do barco, dormir em rede, enfim. Eu vi você indo para rede. Jacaré e tal, não planejei isso, né?
Eu Mas pensei nisso. Será que a Maísa planejou essa viagem de dormir na rede? Que eu vi várias redes assim no barquinho. 23 pessoas. Então, aprender essa convivência. E aí, passado um dia, 2, você no terceiro fala: o que eu estou fazendo aqui, Deus? E aí, de madrugada, você entender que eu precisava desse silêncio, sabe? Comigo mesmo, fora do meu habitat, celular longe. E entender, falar: nossa, como é grandioso, né? E eu aqui com o meu mundinho pequeno. Resumido a tela. Né? Olhando a vida alheia. Tem tanta gente que olha a minha... tempo, né? Tem tanta gente que olha a minha vida e fala: uau, que fantástico. E eu lá: ai, que merdinha de vida. Desculpa, corta isso. A gente às vezes não valoriza, né? Os momentos que a gente tem. Eu não vou cortar porque foi autêntico isso aí, vou deixar. Com certeza. E um dos momentos que me tocou na tribo Tatuio, eles foram bastante dizimados, né? Então, o Starlink está em todos os lugares lá. Pix de colarzinho de pena lá no meio da floresta, né? Internet ótima. Eu até pedi, falei: me empresta a internet, porque eu precisava aqui. E, assim, a solidariedade, a habilidade de tirar tudo da natureza e a beleza que tem aquela vida simples, não é para mim, né? Mas tem uma beleza. Lá dentro da floresta tem uma empreendedora, porque o Starlink chegou, ela está aprendendo química e está desenvolvendo essências maravilhosas, né? Eu soube que a Natura tem um domínio sobre uma árvore que vai lá para fora e volta para a gente manufaturada extremamente caro. E eu falo, a gente não tem ideia, né, de como é investir, né, no conhecimento. Tem o lado ruim da internet, mas tem o lado maravilhoso que traz informação de qualidade para quem queira realmente fazer. E eu sou uma das pessoas que estou aprendendo um pouquinho do digital. Quando eu vi, eu estou com 3 meninas de lá aqui, acompanhando. Vamos ver se eu vou apadrinhá-las em alguma coisa. Uma delas quer ser cientista, né? Que lindo. E a habilidade que ela tem é incrível. A nossa mente tem uma capacidade tão grande de aprendizado. Não aprende só quem não quer mesmo. Quem não quer, exatamente. Né? Ou quem usa as coisas, que nem você fala da internet. Ela tem um lado bom e tem um lado ruim, como tudo, né? Tem que saber o que... A escolha que você vai fazer e como é que você vai usar aquilo. E a nossa palavra tem um poder tão grande. Com essa moça lá, eu comprei alguns produtos dela, que ela ainda está no começo. E eu estava falando para ela: você tem que fazer a sua marca, entendeu? Registrar a técnica, tal, a extração, a fórmula. Direito de novo, né? E aí ela falou: já me falaram. Eu falei: não te falaram. Eu tô te falando que tudo que você está desejando, você não imagina a construção que ela conseguiu fazer, entendeu? Porque tem garra, coragem, desejo de realizar. E é espetacular. Espetacular. Eu falo: como que pode? E é fogo, né? Que sem informação, às vezes as ideias dela é colocada ali, é passada para outras pessoas, e as pessoas, aquelas maliciosas, né? Vai lá e busca a ideia. Mas né? eu não. Nós temos que nos apoderarmos, sabe? Das nossas coisas. Exatamente. Porque as pessoas vão sempre querer tem jeito. passar a perna e pegar. Mas só vai pegar aquilo que a gente não valoriza. Exatamente. Isso mesmo. Que papo delicioso, né? Gostoso, né? A gente viaja junto, não viaja? Como se fosse um livro.
Bom, vamos agradecer mais parceiros nossos. Mais parceiros. Enquanto a Maísa toma água e come um franguinho que tá uma delícia. Crocante. E esse molho, hein? Divino. Pede no delivery aí. Bom, quero agradecer a Litoral em Pauta. Nós também contamos com o apoio da jornalista Bruna Vieira. Ela é fundadora da agência de publicidade Gente Com. Então, se você precisar aí de marketing, conte com a Gente Com. E também do jornal e portal de notícias diárias Litoral em Pauta. Além desse portal, tem a revista Litoral Up também. E a Bruna, ela tem um propósito maravilhoso, que é editar livros, né, individuais e coletivos, ajudando autores regionais a publicarem suas obras. Então, aqueles que sonham em transmitir, né, suas histórias, a Bruna dá toda a assessoria. Então, entre em contato com a Bruna, que é gente como a gente, né? Super humana, muito legal a Bruna. Sempre nos apoia, então só agradecer. Tem um contato dela aqui na legenda. É isso aí, eu quero agradecer também. Essa mesa linda que a gente tem aqui, olha. Tudo feito com carinho. Quero agradecer a SIC Gráfica Rápida. Tudo que você pensar em impressão, a SIC personaliza. Desde a pequena ou grande tiragem. Desde grandes formatos para fachadas, adesivos, lonas, assim como cartão de visita, folds, catálogos, etiquetas e rótulos. Tem também material de papelaria como agenda, planner, blocos, brindes, tudo personalizado. E para os engenheiros e arquitetos, a SIC, ela faz plotagem, plantas e projeto. Ela é quem nos patrocina aqui com os porta-copo. Personaliza tudo aqui pra gente. Porta-celular, a gente fica muito feliz. Obrigada, Elaine. Muito obrigada, Elaine. E não posso deixar de falar, já que estamos falando de personalizado, e isso que é legal aqui no Mulheres Antenadas, nós apoiamos todas as mulheres e todas as mulheres nos apoiam. E, por exemplo, nós sabemos ali que a UTBX personalizada, ela cuida de nossas taças, cuida de nossas xícaras, ela cuida das nossas camisetas, tem necessaire. Olha que lindo o azulejo que ela faz ali, ela nos presenteou. É personalizado de uma parte segmentada diferente. Com certeza. Né? E 2 mulheres empreendedoras e que nos apoiam aqui. Isso é muito legal, né? Muito então, bom obrigada, demais. Tamara, pelo seu apoio. Mas vou dizer uma coisa, você tá linda hoje, hein? Ai, obrigada. Mas também As mulheres estou. arrasam com a gente, né? Arrasa. Demais. Da onde é essa roupa linda aí que você está usando? Pois é, da Mardegan. Mardegan fica ali no bairro do Travessão e atende online também. Exatamente. Faz entrega aí na sua casa. Ela atende no WhatsApp, você escolhe e ela entrega aí. E ela nos apoia também, nos Também. deixa linda. Exatamente. A gente deu até uma passadinha lá hoje, confere lá no Instagram, Mulheres Antenadas. Dá uma vasculhada lá que vocês vão ver modelinhos maravilhosos. Entra aí no Mardegan, conversa com ela, com a Ariane, que ela cuida da gente aqui com todo carinho. Tem novidades lá na loja, tem desconto para nossos seguidores. É só falar assim, eu vi no podcast, que com certeza ela vai conseguir E descontar. novidades para primavera e verão. É isso aí. Muito obrigada pelo seu apoio. É E isso. Finalizamos ou temos mais? Mais Pois é. patrocinadores? Não, acho que a gente falou de todos. Falamos de todos? Ai, que papo gostoso. Muito bom. Falamos de alienação, né? Das Exatamente. consequências que isso traz para as crianças. Viajamos pelo Amazonas, fomos para a Bienal, né? E isso que a gente não foi para outras partes, que já foi até conversado em outros, né? Podcasts com a Maísa. Toda vez que a Maísa vem, a gente fica assim... Sonhando, a gente viaja. A gente viaja aqui com a Maísa. E é tão gostoso, Maísa. Você nos inspira. E toda vez que você volta aqui, tá diferente, sabia? Tá mesmo. Cada experiência que você passa, eu acho que vai ser transformada de alguma forma. Diferente para melhor, sempre para melhor. Sempre Um brilho melhor. nos olhos, né? Eu fui numa palestra, né, que a gente vai se lapidando, né? Sim. E óbvio, para que o diamante seja muito precioso, a lapidação e a pressão. Então eu creio que todas as dificuldades, se você estiver passando por dificuldades, entenda. É uma lapidação que vai te tornar cada dia mais luz, né? Mais brilhante. Eu tenho percebido nas minhas fotos de antes e de agora um brilho novo, porque quando a gente está apaixonado, tudo muda, né? Uhum. E eu sempre fui bastante passional com algumas das coisas.
E eu estou agora apaixonada por essa nova fase que eu estou entrando, né? Fiz 60 anos, então estou entrando numa fase incrível da minha vida, de maturidade, de coisas que não fazem mais tanta importância para mim como fazia algumas situações, porque eu tenho ainda um caminho bem longo aí para aprender, né? E a gente nunca sabe, né? Todos os dias é oportunidade para a gente conhecer pessoas, ter experiências novas, se abrir, né? Então, desde a primeira vez, né, que a gente elegeu o quadro Abra Sua Mente lá, porque qualquer assunto é assunto que pode ser expandido, né? Eu tenho posto em prática ser curiosa. Isso é muito bom. Tá? Muito bom. Então, a curiosidade e a criatividade é um dom que nós podemos exercitá-los e ele vai, sim, trazer melhorias, né? E a gente precisa melhorar, Com né? certeza. Em todos os aspectos, né? Agora... Aqui nas estéticas da vida, né? Também estou indo por essa fase aí, mas eu estou numa fase também muito boa. Muito boa mesmo, só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? E tudo que a gente que eu venho conquistando. Então, isso é muito gostoso, né? E tem que comemorar as pequenas conquistas. Tem que comemorar. Grandes, né? Tem. A gente tem que ir empilhando, né? Todas as nossas conquistas, que quando a gente perceber, a gente já está lá no Já está lá no topo. Isso E mesmo. a autoestima, ela é diária, né? Então, quanto mais a gente diariamente exercita isso, eu creio que isso vai trazer novo brilho realmente para a nossa vida, né? Reflete Verdade. como você está dentro, como você está fora, né? Isso mesmo. Mas o papo tá bom. A gente já tá chegando aqui na finalização. E o que você gostaria de divulgar aqui hoje? Curiosa para saber que fase que você tá aí. Olha, eu recebi 2 convites, aceitei. Vou palestrar no dia 26 de outubro, no palco da Kelly Singularidade. É uma mulher incrível, demais, que promove, que realmente impulsiona mulheres, né? Através dela eu conheci a Denise Gonçalo, Mulheres de Milhões. Eu amo Dubai, né? Vocês sabem, fui 2 vezes para lá. E agora eu fui convidada também para em março palestrar e estar lá num outro ambiente, né? E 16 de novembro eu fui convidada para palestrar em Alphaville, a Daniela Lemos do All-In. Então são convites e desafios, não que eu estou preparada, nem pronta, mas eu estou abraçando isso e me desafiando sim, né? de novo a dar aí, né, o meu melhor dentro desse novo patamar. Por isso que me desligar um pouco do trabalho aqui, do CLT, né, do compromisso todo dia. Porque esses convites, eles chegam assim, do nada, e você tem que decidir. E todas as nossas decisões aqui determinam os nossos destinos, né? Então, eu estou procurando decidir através daquilo que eu quero agora no momento. Estou deixando para trás muitas coisas. Hoje é um dia bacana, né? Segundo a parte holística, hoje seria um dia bacana para você deixar ir coisas que já não fazem tanto sentido, sabe? Parar e refletir realmente a energia, né? A gente está envolvido em energia. Então, uma das energias desse eclipse lunar é levar coisas que a gente queira deixar ir. E é um momento que eu estou me preparando para deixar ir coisas que hoje já não tem um significado importante. E se tem, eu guardo ele lá meu banco de memórias boas e vamos atrás de outras, porque diz assim, o melhor está por vir sempre, né? Eu tô acreditando nisso. Já senti que tá muito melhor. Tá. Maísa, muito obrigada por estar aqui, por nos apoiar, né? E por deixar a gente assim se deleitar, né? Em cada experiência sua. Exatamente, porque olha, o assunto que foi abordado aqui, você trouxe, né, com o seu conhecimento
A gente sabe que é um assunto delicado e importante, né? Então, mas serve de alerta aí para muita gente. Às vezes é o inconsciente, né? Esse podcast, na verdade, vai acabar chegando em quem precisa, isso né? mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, você vai falar com quem ou sobre o quê, qual o seu nicho. Não existe um nicho. Na verdade, vai chegar em algum momento, porque ele vai ficar reverberando aí, e vai chegar justo em quem precisa. E se uma pessoa, né, Com que certeza. realmente fala, nossa, eu vou me policiar sobre isso, já vai ser uma grande bênção, porque muda o mundo, sabe? Uma pessoa que muda para melhor, muda todo o entorno dela. Verdade, é por isso que a gente tem os microfones abertos, né, Dani? Para todas as vozes maravilhosas como a da Maísa, vir aqui. Maísa, muito obrigada mais uma vez. Volte sempre. Volte sempre. Volte com novidades, com experiências, com esse brilho maravilhoso nos olhos. Vamos ver se em novembro, né? Você já deixou seu contatozinho aí? Já falou seu Instagram? Que você tem um Instagram que dá para... Instagram, @MaisaGaspar, né? Como eu disse, estou ainda aprendendo algumas habilidades nessa parte do digital, né? Mas é uma construção, né? É difícil, é como ganhar na loteria, não existe assim um milagre, porém é uma construção. Quando a gente se propõe a fazer o projeto, né? Eu já contratei o arquiteto, o projeto, estou pedindo os materiais de construção do Vila para o meu próximo. É um projeto de vida, Tá né? legal, A gente vai estar sempre. Quando não tiver bom, reforma. E se tiver pior ainda, venda e vá fazer outro no outro lugar, que é o que eu estou buscando agora. Maravilhoso. Então, segue aí, né? Nossas redes sociais, qual que é? mulheresantenadas.podcast. E se inscreve no canal, compartilha, porque pode salvar uma vida. Com certeza. Não é, Maísa? E se inscrevam lá. Se inscreva. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Mulheres Antenadas.